Bom, pessoal, boa tarde. Nós vamos dar início hoje à nossa mesa 3, ciclo de debate, Casa, Cidade, Patrimônio. Eu queria, primeiramente, agradecer a presença de todos vocês, a presença aqui da equipe do CPC, da organização do ciclo de debates, e principalmente a presença aqui dos apresentadores, a Maria Eugênia, a Camila. A Silvana Rubino, infelizmente, não pôde estar com a gente por motivos de saúde, mas ela está bem. Mandou abraços, beijos para todo mundo. Lamento muito não estar aqui, mas enfim, coisas que acontecem. Essa mesa, ela se chama Trabalho, Espaços e Consumo Privado. Ela vai debater as mudanças nos modos de conceber e executar o trabalho doméstico ao longo da primeira metade do século XX, analisando a relação entre industrialização, modernização e transformação dos espaços, técnicas e artefatos ligados às atividades reprodutivas da casa. Nesse período, a ideia de racionalização do trabalho doméstico, alinhada às premissas científicas e tecnológicas do universo fabril, adentra o ambiente doméstico, atuando sobre a redefinição das identidades femininas e das disputas entre corpos, saberes e práticas, marcadas pela reprodução de relações desiguais de gênero, mas também de classe, de raça, origem e outros marcadores sociais. Como eu falei, essa mesa vai contar com os trabalhos da Maria Eugênia Ferreira Gomes, intitulado Disputas entre Corpos e Objetos nas Cozinhas de São Paulo Moderna, e da Camila Medeiros de Oliveira Santos, com a apresentação do trabalho, controle do tempo e disciplinamento dos corpos, racionalização do trabalho doméstico e reprodutivo. A gente vai começar pela Maria Eugênia. Vou ler rapidinho também a sua biografia. Maria Eugênia ela é mestra em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e também bacharel em História pela mesma instituição. Desde 2014, dedica-se aos estudos das práticas alimentares e materialidade nas cozinhas domésticas paulistas. Atuou como pesquisadora associada ao Museu Paulista da USP para a Sala Trabalho e Felicidade da exposição Casas e Coisas em projetos ligados a objetos de cozinha do acervo. Boa tarde, boa noite para vocês. Agradeço muito o convite da organização. É uma enorme satisfação estar aqui representando parte desse trabalho, que é muito maior, no meio de um projeto que foi muito grande, alguns pesquisadores de grande excelência do museu, ele está aqui, é pesquisador, ele foi orientador, e tenho uma enorme satisfação de poder trocar informações com a Camila. Eu não conheço o trabalho da Camila ainda, mas me parece que a gente tem muitos pontos de contato. Dito isso, eu gostaria de começar trazendo já uma breve contextualização, para entender a minha fala quando eu trago análise de alguns artefatos. A gente está localizado no tempo ali na virada do século XIX, no momento em que há um certo fomento da economia de São Paulo, há um desenvolvimento da industrialização, ainda que incipiente, a chegada dos trilhos, dos bondes elétricos, uma certa modificação ali na estrutura das casas, e isso vai impactar diretamente na relação entre os corpos com os objetos, nas identidades das pessoas inseridas nesses interiores domésticos. E a gente não pode perder de mente que a gente estava tratando de um período ali pós-abolição. Ele trouxe uma mão de obra de escravizados que agora precisam se inserir no trabalho, e eles acabam se inserindo naqueles trabalhos menos prestigiosos, como o trabalho doméstico, enfim, funções que acabam impactando na dinâmica das casas. E nesse momento, não só os ex-escravizados estão ali disputando o comércio, o trabalho com as novas pessoas que estão entrando no mercado, mas também há ali uma certa diferenciação entre as identidades masculinas em relação à feminina e das femininas, entre as mulheres, sejam elas as patroas ou as empregadas. E isso é importante porque é um momento em que a configuração familiar é muito pautada por essa mudança de uma casa autossuficiente, que tinha os grandes quintais, produzindo ali
tem seus galinheiros, fornais, para uma casa que está sendo abastecida e inserida na lógica da cidade, que vem crescendo e se desenvolvendo, né, nesse comércio. E eu trouxe aqui um trecho da Margaret Atwood para mostrar que, embora a mulher pudesse entrar no mercado de trabalho, não era algo que desejado, né? Isso não era algo esperado, porque seria mais uma competição, né? Uma pessoa mais uma identidade a se convertir no mercado de trabalho. Então, buscou-se com isso uma maior fixação dessa mulher no espaço da casa, né? E as narrativas estiveram todas voltadas a isso, né? Como a gente vai poder ver através dos exemplos que eu trouxe aqui de peças publicitárias, artefatos que são anunciados nas revistas dos grandes jornais. Eu começo, então, trazendo aqui uma preocupação que é da ordem da infraestrutura doméstica, né? A gente está falando ali do início de um período em que, paulatinamente, nós tivemos as redes de eletricidade no interior das casas, e para que isso pudesse ser se solidificar enquanto um discurso, né? A gente vê aí uma peça publicitária que traz um quadro de oposição entre uma mulher negra e branca, né, em suas identidades. A negra sempre associada ao passado, que deve ser ligado, né, o passado colonial, que deve ser superado, e que é como se ela dissesse, quem acredite ainda, né, em algo que está aí no passado, mas temos aqui algo novo, o fogão, né, proporciona uma ceia, uma rapidez, uma economia de tempo. E além desse teor fortemente racista presente nas peças publicitárias da época, como nesse daí, a ideia é sempre tornar o elemento da mulher negra associado a algo ruim, né? Algo colonial, algo caipira, aquilo que deve ser superado, não deve estar mais presente na realidade doméstica, embora a gente saiba que ela se perpetua, né? Esses discursos ainda de ordem médico-sanitária, esses discursos, então, eles trazem consigo ali uma nova reestruturação da domesticação dos corpos destruídos. Já a gente pensa em medidas médico-sanitárias que saem do espaço público e entram no espaço doméstico. Né? E aqui eu trago uma foto de uma família, em Oliveira Cruz, de uma residência localizada no bairro da Liberdade, início do século XX, né? Para já introduzir alguns dos equipamentos, né, uma dessas máquinas domésticas que trazem consigo uma ideia de modernidade, mas também de um desejo de aquisição para que as donas de casa estejam ali satisfeitas dessa nova condição, mas fixadas no espaço doméstico. E aqui o que a gente traz de interessante é que, apesar desse avanço, né, de urbanização, ainda há uns pontos de contato com uma São Paulo rural, né, uma casa no bairro que já está ali em vias de modernização, mas que tem galinheiros, né, e ainda essa ideia rural muito presente. E essas máquinas domésticas que trago, a primeira delas é a chocadeira. A chocadeira elétrica, ela traz ela corporifica em si a ideia de asseio, né, de ordenação, de limpeza, traz também consigo essa ideia de uma São Paulo eletrificada, nas casas que ainda não chegaram ao avanço da eletricidade, temos ela movida a querosene, né, esse exemplo da esquerda. Mas a gente consegue perceber, não só pelas peças publicitárias, mas também, se a gente fizer uma análise mais minuciosa do seu manual de funcionamento, que a sua utilização ainda é muito restrita, né, às donas de casa. Primeiro, pelo domínio da leitura e correta operacionalização, né, a gente está falando um momento ainda que boa parte das mulheres não eram letradas, né, especialmente essas mulheres brancas das camadas médias urbanas, é quem poderia acessar esse tipo de artefato. E eles vêm com uma promessa de melhoramento, de racionalização do espaço, até uma certa cientificidade ali aplicada, né, num dado momento, quando eles fornecem até a quantidade que se pode produzir a partir do ovo. Então, se pode ter 90% de produção de seus ovos utilizando o ar, né? Pelo menos que eles fazem. Além dessa máquina doméstica, que é a cadeira, que eu trouxe aqui, uma segunda, na verdade, várias outras, né? Travos são os pequenos eletroportáveis, né? A historiadora Débora Oliveira diz que eles são, assim, um grande... aquilo que brilha aos olhos
da indústria, né? Porque é o que definitivamente destina-se às donas de casa, né? Junto com eles está um discurso embutido de felicidade, atrelado a essa tecnologia, e felicidade é uma modernidade, essa modernidade é o que? É fazer alimentos para os seus filhos, agradar ao marido, né? E se distanciar de outras mulheres por possuir essas maravilhas modernas. Então, só que por trás desse discurso tem toda uma ideia de que certos fatos também eles demandam tempo, né, para você limpar, para organizar, e uma dona de casa das camadas menos urbanas necessitaria ter ali uma empregada para auxiliar para isso. Então, para continuar aqui desses novos eletrodomésticos, um que estão chamando bastante atenção é a geladeira, né? E as peças que vêm da geladeira trazem sempre essa ideia de prazer, de gratificação pessoal, né? Que davam mais razão ainda para que as mulheres estivessem voltadas, né, ao espaço doméstico, voltado ao cuidado do marido, dos filhos, junto com essas geladeiras, manuais com receitas que elas poderiam preparar, né, de diversos tipos de doces, de preparos variados. Mas o mais importante é a ideia de gratificação pessoal, né, então uma identidade da mulher que está sempre arrumada ali, pronto, feliz para cuidar da sua família, né. Ainda sobre a geladeira, tem essa gravação para peça, é muito interessante, que ela é bastante rica em informações, mas por conta do tempo eu vou falar bem rapidamente, mas ela, por si só, ela traz muitos elementos de diferenciação dos corpos, né, e da circulação desses corpos no interior dessa casa, né, no interior doméstico. À esquerda, a gente vê uma geladeira que pode ser comprada para estar na cozinha. Mais embaixo ali, eles colocam um tipo de alimento que pode ser acondicionado nessa geladeira. Então, aves, carnes, peixes, verduras, legumes e outros alimentos que são mais dedicados, mais direcionados ali ao trivial, né? Aquela cozinha do dia a dia, aquela coisa do preparo mais voltado para a empregada doméstica, né? E já do lado direito, nós vemos uma cozinha na porta, né? Você vê toda uma construção de narrativa de felicidade, né? Da mulher sentada ali ao centro da mesa, com seu marido, as crianças bem alimentadas, e a empregada que chega para servir na copa. Né? E a copa, interessante notar, é que nesse período ela já se estabelece como um ponto de diferenciação entre a empregada e a dona de casa. Né? E essa geladeira, nessa propaganda, traz ali os elementos do tipo de sociabilidade realizado nesse espaço. Então, é uma geladeira de copa que pode guardar doces, bebidas, gelatina, bolos, né? Então, mais uma vez, ali, reafirmando essa identidade, que se diferencia não só pelo seu corpo, mas pelo espaço da casa em que ela circula, né? Pelas atividades que ela realiza. Esse próximo artefato ele é muito interessante, que é a panela de pressão, né? Assim, fazendo pesquisa sobre a panela de pressão, eu sempre me deparei com o fato de que ela é muito presente na realidade brasileira, mas pouco se fala do panela de pressão fora do Brasil, né? Então, me parece que o brasileiro tem um gosto muito assim, acentuado pelo uso da panela de pressão. E isso tem condições históricas, né? Que trazem muito isso. Por quê? A panela de pressão ela chega ali para acelerar o processo de produção de pecado, mas ela demanda não só novas sínteses corporais, né? Ela demanda também um novo entender do barulho, porque é muito barulhento, então a princípio ela assusta as pessoas que adquirem, né? Eles têm uma nova dinâmica sensorial que deve ser estabelecida, mas ao mesmo tempo o que as peças publicitárias pregam é que ela traz mais conforto para a dona de casa. Engraçado como eles trabalham isso, né? Do conforto da mulher sentada ali, mais economia de tempo e de dinheiro, porque efetivamente ela prepara o feijão mais rapidamente, então economizaria mais tempo e mais dinheiro. Mas, assim, não entrou de imediato, né? Houve uma certa resistência por parte das donas de casa, muito mais do que das suas empregadas. Eu trouxe um excerto que eu não vou ler, mas é um artigo que foi publicado no jornal Apuvume, em 74, e é quase como uma anedota, né? Contando sobre a Dita, né? A cozinheira Dita, que já estava ficando velha, não conseguia mais trabalhar como antes, e que ela, já cansada do gasto em tempo, forças, e o gás de cozinha, propõe que o marido, né, da patroa dela comprasse a panela de pressão. Só que ela não aceita muito, né? A dona de casa
fica assustado, né, com esse objeto que escapa a vapor, que assobia, e tem medo da explosão. Então, por fim, ela consegue se convencer de que é um melhoramento e eles adquirem a panela de pressão. Mas tudo isso para ilustrar o quanto que ela chega na realidade doméstica, mas é destinada à manipulação da empregada justamente por esse trabalho mais árduo, mais difícil, mais do dia a dia, do cotidiano, que está destinado ao espaço da casa a empregada, né? E ainda mais porque ela prepara um alimento trivial, que é o feijão, né? Um alimento do dia a dia. E olhando os manuais de funcionamento, a gente sempre vê isso, né? Essa constante de instruções que as donas de casa deviam ler para repassar para suas empregadas de como deveriam vincular. Né? E com o tempo, apesar do medo que se tinha de utilizar a panela, houve um cuidado nas peças publicitárias e também nos manuais de afirmar que eles estavam incluindo peças de válvulas de segurança, né, ou peças que ali dariam uma maior confiança por parte da dona de casa ao utilizar. E, por fim, né, para finalizar essa parte, depois dos artefatos, traga o papel da indústria alimentícia, né, que ajuda a criar essa diferenciação não só entre os corpos, mas também as identidades entre as mulheres. Né. A indústria alimentícia, ela chega ali para dar à mulher um novo papel social, né. Antes, ela estava inserida em uma lógica de uma casa autossuficiente, e agora como que se justifica esse consumo, né, desses nossos produtos importados, industrializados? Você associando ela a uma imagem de uma mulher bonita que se alegra por receber temperos, elogios, temperados com elogios, né? Então, o marido, ele a elogia e isso é o máximo para ela, né? Ter ali alguém que coloca uma posição de gerência da casa e também dos empregados. Então, a gente tem essa mudança aí no papel da mulher, né? A gente gerencia o cuidado com as crianças, com o marido e também com as empregadas. E o nome ele também é muito simbólico, né? A patroa, olha a patroa. Então, a patroa quem usa, mas quem efetivamente usa, né? E aqui a empregada, na minha opinião, aparece como aquela que valida, né, esse novo saber. A Benedita é a validadora do saber fazer, né, que ela adquiriu há um tempo, mas que agora ela lança para a indústria alimentícia. Então, saber fazer uma arte que depende de saber escolher, né? Quem que diz? A Benedita. E o próprio nome, a Benedita, é um nome muito... ele tem uma carga aí simbólica muito grande, né? Porque a São Benedito, que é um santo de que os escravizados usavam, porque ele era da ordem dos beneditinos, o cozinheiro. Então, assim, é um nome pensado mesmo pela indústria para que se institua esses novos saberes, essas novas práticas, retirando o saber fazer da mulher, né, que eu tive há muito tempo, pela experiência, pelo uso e manipulação dos objetos e as suas receitas, para que isso seja lançado na indústria. E, por fim, né, aparecem as mulheres que elevam o seu status, né, pela arte culinária. Né? Muitas delas acabam participando dessas escolas de formação, escrevem em colunas de jornais e revistas destinadas à mulher e acaba alçando o seu status de dona de casa, né, que prepara, adquire os alimentos, a Royal, por exemplo, mas poderia ser da Swift, e ela mesma elabora as receitas e ela coloca numa posição de gerenciadora do lar, né? Então, aquele trabalho mais criativo, né? Em contraposição ao trabalho da empregada ali, cotidiano, de trabalho no lar, né? E, para finalizar, trago aqui um trecho da Carolina Maria de Jesus, que foi publicado já quando ela adquiriu certa fama, após a publicação do livro dela, Quarto Despejo, né? Mas o que foi perguntado foi sobre o trabalho dela de empregada, né? O que ela fazia nas casas, né? E aí ela finaliza dizendo que ela sabia cozinhar de tudo, né? De comida brasileira, de cozinha brasileira, sei tudo, é o que ela disse. Mas ela aprendeu a fazer as coisas. E quando foi perguntado o que ela achava desse movimento de pessoas elétricas, né? Da eletrificação da casa, né? Se ela não utilizava, e ela disse que continuava usando o velho pilão, o almofariz, e a máquina de carne dela, né? Porque a gente pega aí pela fala dela quanto que
essa modernidade ela é restrita, né? Uma modernidade que chega na casa, mas para poder diferenciar corpos, objetos e identidades dessas mulheres que estavam inseridas nesse espaço. Eu acho que é basicamente o que essa bibliografia trouxe, do que eu falo ao longo da minha apresentação, né? Essas questões das identidades, eu trago muito de um dos capítulos da Organização de Trabalho, né? Que quando a gente pensa nessa modificação da casa, se torna ali um espaço de diferenciação entre homens e mulheres, mas entre as mulheres e as identidades entre si. Toda essa apresentação foi preparada em cima de um artigo, né, que eu saiu no livro Casas e Coisas, e os argumentos demais estão ao longo da minha apresentação. Né. Acho que é isso. Obrigada, Eugênia, pela apresentação. Agora eu vou chamar a Camila Medeiros de Oliveira Santos. A Camila vai apresentar o trabalho denominado Controle do Tempo e Disciplinamento dos Corpos, Racionalização do Trabalho Doméstico e Reprodutivo. A Camila é arquiteta e urbanista, formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, mestranda também pela mesma instituição em História e Fundamentos da Arquitetura, e pesquisa sobre o universo da domesticidade, com ênfase nas questões do trabalho doméstico e suas implicações na arquitetura moderna. Bom, boa noite a todo mundo. Eu queria agradecer a todos que vieram e ao convite do CPC para estar apresentando o meu trabalho. Essa apresentação ela começa um pouco com a minha iniciação científica, eu vou falar dela durante a apresentação, e termina com mais ou menos o meu projeto de mestrado, que ele está em elaboração, mudança, assim, sei lá. Estou pensando sobre ele depois de ter feito essa apresentação. Então, o título é Controle do Tempo. Enfim, você já ouviu o título. Mas eu vou tentar falar sobre a construção do lar como um lugar de não trabalho e a racionalização do espaço e das tarefas domésticas como um mecanismo para o seu apagamento, travestido no controle do tempo e no disciplinamento dos corpos das mulheres no lar. O trabalho doméstico ele entra no centro dos debates levados a cabo pela teoria feminista nos anos 70. Eu queria apresentar, então, essa frase da Danielle Tempoat, que é uma socióloga feminista francesa, que diz que foi com a tomada de consciência de uma opressão específica que teve início no movimento das mulheres. Torna-se, então, coletivamente evidente que uma enorme massa de trabalho é efetuada gratuitamente pelas mulheres, que esse trabalho é invisível, que é realizado não para elas mesmas, mas para os outros, e sempre em nome da natureza, do amor e do dever materno. Então, a teoria feminista, nesse momento, vai fazer uma revisão epistemológica do conceito de trabalho, incluindo o trabalho doméstico e somando as categorias de gênero e raça à categoria de classe, fazendo uso dos próprios conceitos da teoria marxista da psicanálise. Aqui eu coloquei alguns dos livros que eu usei como referência, que são também bastante representativos nesse momento. Então, a reprodução da força de trabalho ela vai se colocar como um componente estrutural da acumulação do capital. Para a gente entender isso, tem dois conceitos que são bastante importantes, que é o da reprodução da força de trabalho, que envolve todas as atividades necessárias para manter e renovar a força de trabalho, que seriam então, o trabalho doméstico, cuidado com os filhos, a alimentação, com a higiene, educação e o apoio emocional. E a reprodução da força do trabalho vai se dar através da divisão sexual do trabalho, que conta com dois princípios. Um, que é o da separação, que vai designar o trabalho produtivo ao homem e o reprodutivo à mulher, e o outro, que é o da hierarquização, que diz que o trabalho do homem vale mais. Esses dois princípios são aplicados através de uma ordem ideológica naturalista, que legitima a desvalorização do trabalho feminino, como sendo condição inata da vivência da mulher e, portanto, natural. Então, a domesticidade ela vai ser colocada como uma das maneiras de naturalizar o papel da mulher como responsável pelo lar.
Então, quando a gente fala sobre a divisão sexual do trabalho, a gente está também falando sobre esse momento que a gente fala muito quando a gente fala de domesticidade, que é a separação das esferas pública e privada. O Adrian Forbes ele coloca que é óbvio que as fábricas são o resultado da Revolução Industrial, mas raramente pensamos que os lares, tal como conhecemos hoje, são uma criação da mesma revolução. Então, quando o trabalho ele sai da casa, o universo doméstico ele tem que se constituir em oposição a esse mundo público. A mulher vai ser a responsável pelo lar, e o trabalho doméstico ele vai ser travestido de amor, afeto e cuidado para com a família, que seriam características inatas da sua personalidade, que também vai ser construída em articulação com a própria construção do universo doméstico. E assim, em oposição ao mundo público, a casa ela vai se constituir como lugar do não trabalho. E diversos mecanismos eles vão ser ativados para que a casa se estabeleça como esse lugar onde o trabalho não existe, onde o trabalho é oculto. A Emma Pintor, que é outra autora que vai falar bastante sobre isso, ela diz que a posição da dona de casa se tornou uma carreira em atos invisíveis. A vocação de uma esposa era não só criar uma família limpa e produtiva, mas também assegurar a habilidosa ocultação de cada sinal do seu trabalho. Seu sucesso como esposa dependia da sua habilidade na arte de ao mesmo tempo trabalhar e parecer não trabalhar. E a gente vai ver como os operadores da domesticidade, a racionalização do lar e os eletrodomésticos, eles vão funcionar para esconder o trabalho. E aqui ela fala de uma performance teatral do lazer, que acho que está muito bem explicado nessa imagem, que é de uma case study house, que eu também estudei na Universidade Científica, que ela é um símbolo assim, da domesticidade nos anos 50. Um outro componente bastante importante para a gente entender o trabalho doméstico como naturalmente feminino é a sua desvalorização. Como eu já falei, a divisão sexual do trabalho ela tem o princípio da divisão e da hierarquização. Então, a separação entre as atividades produtivas e improdutivas determina o tempo social, ou seja, o uso do valor é empregado na produção da mercadoria. Em contraposição, o tempo do trabalho doméstico e da atividade relativa à reprodução foi excluído da contagem social do tempo. Isso significa, segundo a Maria Bethânia Ávila, que é uma socióloga também que vai falar bastante sobre o uso do tempo no capitalismo e sobre o uso do tempo no emprego doméstico, ela diz que isso vai conferir ao trabalho doméstico uma total disponibilidade, uma vez que esse trabalho ele vai estar sempre sendo feito para os outros e não existe nenhum começo, nenhum fim para essa ação. E aí a gente pode começar a compreender a racionalização do lar e a economia doméstica como uma maneira de controle do tempo do controle do tempo do trabalho doméstico. Na própria definição de Taylorismo, aqui pela Margaret Hago, ela coloca que é um método de racionalizar a produção a fim de possibilitar o aumento da produtividade do trabalho, economizando tempo ao suprimir gestos desnecessários e comportamentos supérfluos. E também na definição de economia doméstica, que seria a arte de manter, dirigir e governar a casa e a família sem perder ou gastar tempo, trabalho ou dinheiro. Então, na racionalização do espaço, que ela vai se dar principalmente na cozinha, a gente está falando de uma economia de tempo através de a eliminação de gestos desnecessários. Então, o espaço ele vai também se traduzir numa maior economia do tempo, como está, por exemplo, nessa propaganda da revista Cruzeiro, que diz que a dona de casa, ou a empregada doméstica, teria 2 horas de trabalho a menos com essa organização espacial dessa Copa. Aqui, quando a gente fala da Catherine Easter Beecher, que foi uma importante teórica da economia doméstica, ela também fala de 80 movimentos errôneos que ela fazia, se por acaso ela não perdia tempo ao caminhar por cozinhas defeituosamente distribuídas. Se por um lado a racionalização ela vai se dar numa dimensão espacial, ela também se dá na dimensão dos objetos através da maior produtividade pelo emprego dos eletrodomésticos. Os eletrodomésticos, como a gente pode ver na outra propaganda, eles vão prometer uma economia de tempo também através da produtividade do trabalho. Então, em menos tempo eu passo muito mais roupa.
Isso também pode ser entendido como uma maneira, como eu falei, de tentar controlar o tempo que é utilizado no trabalho doméstico, que tem por característica essa total disponibilidade. Então, existe essa ideia de que um trabalho descansa sobre o outro e fica um pouco um conflito entre o tempo de lazer, que deveria estar sendo usado dentro do lar, e o tempo do trabalho, que deve ser o mínimo possível. Algumas autoras elas vão dizer que mesmo com a crescente entrada de vários eletrodomésticos no lar, o trabalho feminino ele não diminui, porque você acaba ocupando o tempo que você gastaria com o trabalho, você ocupa com mais trabalho. Então, mesmo assim, quando a gente fala no Brasil, a gente está falando sobre duas mulheres, né? Não só uma. A casa ela vai ser atravessada pela presença da empregada doméstica, que vai trazer uma série de conflitos da ordem da raça e de classe já dentro do lar. E a empregada doméstica ela vai se configurar como a expressão do mundo público e a expressão do trabalho dentro do lar. Que vai conflitar com essa ideia do lar como lugar do não trabalho, como lugar essencialmente da vida privada. A professora Tânia, ela diz que o estudo minucioso do serviço doméstico, com o objetivo de colocar 30 segundos aqui, 1 minuto ali, deveria parecer algo mesquinho, uma sociedade que dispõe de grande quantidade de criados e que continuava essencialmente artesanal, extremamente preconceituosa, tudo que dizia respeito ao trabalho braçal. Então, quando a gente vai falar desses eletrodomésticos, tendo em vista a presença da empregada, eles não vão mais falar de uma economia do tempo, mas eles vão falar justamente de eliminar a necessidade da empregada doméstica. Então, aqui em um deles, a gente pode ver que ele diz: quando a empregada está de folga, o meu liquidificador varita fica de portão, e neste outro, esta criada elétrica me ajuda na copa e na cozinha. Então, se antes a gente estava falando de um controle do uso do tempo, que em menos tempo você poderia passar muito mais roupa, aqui a gente está falando de uma expressão do trabalho, de você diminuir o trabalho através diminuir não, mas de um apagamento do trabalho através do próprio apagamento da figura da empregada doméstica. Então, quando a gente fala sobre isso numa dimensão arquitetônica, ao analisar as áreas de serviço, a gente não está falando simplesmente do agenciamento dos espaços, mas a gente está falando do controle das pessoas que vão ocupar esse espaço e principalmente de uma maneira de separar, ao mesmo tempo que você mantém por perto a empregada doméstica. Esse foi o tema, então, da minha pesquisa de iniciação científica, como falei, que é o conflito do trabalho doméstico no lar, um olhar sobre as casas burguesas em São Paulo na década de 50, em que eu tentei analisar os mecanismos materiais e imateriais para a construção do lar como lugar do não trabalho. Para isso, os mecanismos materiais seriam a revista Acrópole, seriam vistos na revista Acrópole, através da análise do agenciamento dos espaços de serviço com os outros espaços da casa. Então, aqui, só para falar brevemente, em azul são as cozinhas, em vermelho as áreas de serviço, em rosa são as circulações exclusivas, e em laranja são as barreiras. Então, aqui eu coloquei duas plantas, uma com a área de serviço no fundo, que seria uma casa mais tradicional, e no outro uma casa moderna, que traz a área de serviço para frente, mas ela vai usar a área de serviço como uma própria, como uma fachada cega para a casa, para dar essa estética moderna. Inclusive, aqui nessa imagem a gente consegue ver, quer dizer, foi colocado um desenho de empregada doméstica entrando pela circulação de serviço. E aí, os discursos, eu analisei na revista Cruzeiro, então, por meio de propagandas, mas principalmente a questão do papel da mulher como responsável pelo lar, e as próprias características femininas de organização, limpeza, afetividade, enfim, elas foram vistas nas histórias por entrevistas que tinham na revista, através de uma busca por palavras, que era dona de casa, patroa, empregada, criada. Então, era mais ou menos tentar observar o que estava sendo veiculado nessa época e quais eram as relações, as tensões e os conflitos que se estabeleciam nessas narrativas. E as propagandas,
elas colocam que, se por um lado os eletrodomésticos eles viriam a substituir a própria empregada, por outro lado eles reforçam o papel da patroa como disciplinadora da empregada doméstica. Então, aqui na propaganda à direita, está escrito que se a empregada não sabe ler, saberá por certo ver figuras. Ensina, repita, insista que o legítimo salão platino traz estampado, lá. Então, a gente pode ver como essas propagandas elas também vão estar falando do papel da patroa como disciplinadora mesmo da empregada. E como isso vai vir a partir dos eletrodomésticos ou também do fogão a gás, como uma substituição das suas práticas e saberes tradicionais e da sua própria independência, de uma certa forma, dentro do lar, vai ser transformada com a introdução desses aparelhos e dessas novas determinações corporais e também mentais que vão ser colocadas como essa expressão da modernidade. Então, o papel da patroa ele passa a ser esse do ensinar e de vigiar o empregado doméstico. Isso a gente pode ver também nessa face do higienismo, que foi a racionalização do lar no Brasil. A cozinha ela foi o principal lugar a ser transformado e existe também uma associação da sujeira com o próprio trabalho doméstico. Então, o fato do fogão a gás poder... o fato da cozinha ter entrado dentro do lar a partir do fogão a gás, ele diz respeito também à eliminação da sujeira, que seria a própria marca do trabalho doméstico. Isso é o que coloca em McClintock também, quando ela diz que a sujeira era um escândalo vitoriano, porque era evidência excedente do trabalho manual. O resíduo visível teimosamente permanecia depois que o processo da racionalidade industrial tinha feito sua parte. A sujeira é a contraparte da mercadoria. É, por definição, inútil, porque é aquilo que fica fora do mercado. Então, quando a gente fala do higienismo, a gente está também falando de uma fixação pela limpeza e de uma necessidade de extirpar a sujeira. E isso tem as dimensões físicas da limpeza em si, mas também uma dimensão imaterial da imoralidade e de um certo contágio. E a empregada doméstica, de novo, ela vai ser a expressão disso. Então, os eletrodomésticos eles vão propiciar que o trabalho doméstico ele seja feito de uma maneira menos braçal, que ele produza menos sujeira e, de uma certa forma, que esse controle se dê através do controle da sujeira em si, que seria esse controle do próprio trabalho doméstico. Então, como eu falei, fogão a gás ele é um símbolo da funcionalidade e da praticidade. Ele tem a sua aparência de um móvel osseado e a completa ausência de sujeira. Ele representa a superação dos antigos hábitos tradicionais e o triunfo da ocupação do trabalho braçal. Então, a gente pode também tentar estabelecer um paralelo com a própria movimentação, de uma certa forma, da cozinha dentro do lar. Então, se anteriormente a cozinha ela ficava fora do lar e ela era essa expressão, ela era esse lugar onde a empregada doméstica ela tinha uma maior independência, porque o trabalho braçal ele era visto como um lugar próprio da empregada doméstica. A sua entrada no lar a partir da introdução do fogão a gás, ela diz respeito também a esse lugar asseado, né? Então, a sujeira que ela não existe da mesma forma que ela existia antes. E aqui eu coloco que seria a expressão máxima disso, que seria a cozinha americana, que é a junção, finalmente, da cozinha com a sala de estar. O Gideon ele vai falar sobre isso através do Frank Lloyd Wright. Ele diz que aqui, pela primeira vez, o espaço da cozinha, agora denominado por Wright como espaço de trabalho, ele se une à sala de estar. A solução de Frank Lloyd Wright implica que não era necessário cozinhar atrás de portas fechadas, ocultando da vista de familiares e visitantes.
Ou seja, a cozinha ela tem que se abrir para a sala de estar, porque ela foi muito bem sucedida em esconder a sujeira e esconder o trabalho. Então, esse lugar ele se tornou essencialmente um lugar do não trabalho, e assim ele pôde se unir à sala de estar. E isso, quando eu pensei isso, eu cheguei a pensar também o porquê das nossas casas, né, das casas de classe média brasileira, muitas vezes elas ainda não tiveram a sua sala integrada com a sua cozinha e de como isso pode estar relacionado com a presença da empregada doméstica no lar. Então, se hoje em dia, quando a gente vai fazer uma reforma de um apartamento ou de um prédio antigo, né, o primeiro movimento é sempre demolir a parede, integrar a cozinha, e o que isso significa, né? Será que é porque a empregada doméstica ela já não é mais essa presença constante no lar, essa corporificação do trabalho, ou não, né? Não sei, são algumas indagações. E aí, para falar do meu mestrado, inicialmente eu tinha pensado, o tema do mestrado ele é sobre o edifício de Apurá, que ele foi projetado pelo Eduardo Luiz de Mello, em 1945, por iniciativa do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários. Inicialmente, eu tinha pensado em falar sobre a unidade doméstica em si, falar simplesmente não, mas falar mais do universo privado, mas eu acho que o edifício de Apurá pode ser considerado um ícone mesmo do higienismo na cidade de São Paulo, que seria um pouco a escala da cidade. Então, ele foi implantado após a eliminação da Vila Barros, quer dizer, nesse mesmo lugar, que está colocado em cima, que segundo o Nabil Bonduque, era um núcleo de cortiços onde se destacava o navio parado. Uma construção de 2 pavimentos com pequenas moradias, talvez o primeiro bloco habitacional construído no Brasil. Então, novamente, é uma eliminação dos saberes e das práticas tradicionais pelo oficial, baseando-se na ideia da modernização e da higienização, que no final é uma ideia também de controle e de vigilância. Eu lembro bastante de uma fala da Vânia na semana passada, acho que foi na semana passada, que a gente estava falando sobre as casas dos trabalhadores produzidas pelo Estado, e a gente falou sobre o Instituto de Aposentadorias e Pensões, e a Vânia falou, que qual era o melhor jeito, então, de controlar uma família, um grupo de pessoas, do que deixar eles endividados por 30 anos pagando um apartamento. Então, eu acho que ele ser também produzido pelo Instituto de Aposentadorias e Pensões, ele tem além da questão do higienismo, ele tem também essa questão do mercado imobiliário na cidade de São Paulo. Então, além disso, o higienismo ele carrega uma dimensão, ele carrega essa dimensão física e moral da higiene, mas também essa lembrança do trabalho braçal da empregada doméstica e da sua presença indesejada no lar deveria ser controlada e vigiada. Então, remover esse núcleo urbano tornou-se um desejo para as elites e para os órgãos de saúde, que enxergavam no local um foco de doenças, criminalidades e talvez de possíveis rebeliões, dada a forte coesão social que o caracterizava. Então, nesse caso, estudar o edifício de Apurá como exemplo da política higienista na sua dimensão urbana e doméstica e tentar entender a destruição de cotidiano das camadas populares para a construção de um oficial controlado e higiênico. É isso. Antes da gente abrir para as perguntas, acho que estava pensando aqui, né, nos pontos em comum. Acho que tem muita coisa, né, colocada no trabalho de vocês. Embora, assim, me pareça que você tem um primeiro momento que você está mais no começo do século XX, né? Eu estava, né, nos anos 50, 60, né? E aí é muito interessante ver esses equipamentos ainda manuais, muitos não elétricos ainda. E aí você pontuou bem nessa diferenciação, entre a dona de casa e a empregada, né, como cada uma, né, seu tipo de trabalho. E aí quando a Camila mostra que nos anos 50 essa dona de casa está precisando, né, enfim,
domesticar essa empregada que está precisando racionalizar, não sei como você falou, né? Então, no fim das contas, acho que essa racionalização, ela entra e ela é inevitável, ela é incontornável. Acho que esse está no primeiro momento que ela ainda convive, né, muitas tecnologias diferentes. Não que nos anos 50 também não conviva, né? Acho que você trouxe essas imagens, mas ela me parece mais incontornável. Essa tecnologia já entrou, ela não tem como. Eu achei muito legal que você falou do mercado imobiliário, porque eu fiquei pensando nos apartamentos, né? Você tem uma classe média que está indo morar em apartamentos, é uma questão de espaço. Então, você vai precisar racionalizar esse espaço, porque a cozinha está chegando perto da sala e ela precisa ser limpa. E aí eu acho que também não tem só o problema da empregada, do trabalho doméstico em si, né? Esse trabalho, mesmo ele mediado para as tecnologias, ele continua sujo, né? Ele contou muito, né, no negócio da sujeira. São os odores, são os ruídos, né? Ele tem uma certa inconveniência dessa proximidade, né? E, enfim, aí eu acho interessante isso, né? No fim, a gente precisa também racionalizar essa empregada, porque, na verdade, essa empregada sempre vai estar, ela vai estar existindo. Se a gente vê no contexto internacional, né, a racionalização, a entrada das tecnologias, ela vem para dar conta da chamada crise dos criados, né? E aqui a gente, embora falasse muito numa crise, os empregados elas estavam lá, né? Tem aquela propaganda, né, da substituição, né, da empregada que se mostrou, né? Mas era isso, a empregada não estava lá, é porque ela faltava às vezes, né? E a dona de casa não queria fazer esse trabalho de jeito nenhum. Então, né, tem uma repulsa desse trabalho o tempo todo. Assim, a empregada, ela é necessária, né? Tá lá, presente, né, o tempo todo. Então, mesmo entrando essas tecnologias, as donas de casa dominando, esse multiplicar das receitas, né? É isso, ela vai fazer o bolo, vai fazer o doce, vai fazer a receita especial, né? E o mais pesado, trivial, são os cozinheiros, é a Benedita, porque por mais que pareça que exista, claro que existe essa desvalorização, mas na hora que está lá a Benedita legitimando, ninguém quer abrir mão da Benedita. Ninguém quer abrir mão, né? Acho que no fim queremos estar com ela. Então, é um entrave, né, o tempo todo. Ninguém abre mão e elas, né, e a gente precisa dar um jeito. Então, vamos racionalizar o trabalho desse empregado. Né? Enfim, achei interessante, né, essas duas passagens. Enfim, ao mesmo tempo que existe essa contraposição dos papéis, empregada dona de casa, aqui, né, na fala da Virgínia, eu acho que elas não precisam ser contrapostas, elas estão colocadas muito claramente, né? O tempo todo, né? Você não precisa fazer uma diferenciação nesse sentido, né? Então, vamos fazer empregada aprender a tecnologia, vamos, né? Aí eu achei interessante que você colocou, né, a panela de pressão. O que foi a panela de pressão? Essa tecnologia foi da empregada, né? Antes de qualquer outra, pelo perigo, porque se você tinha medo, né? Não sei, acho que tem uma coisa, né? Até hoje, sei lá, eu demorei muito para usar a panela de pressão na minha casa, porque eu tinha medo também de usar, e depois que eu usei, vi as maravilhas, eu falei, nossa, gente, né? Como é bom ter isso, né? Como facilita. Daí também queria, né, depois que você pudesse falar por que a panela de pressão foi, né, essa figura. E também se essa, né, o poder dessa empregada dentro da sua casa, porque ela sabe que ela vai ser, ela é indispensável. Né? Então, se ao mesmo tempo ela está aqui nesse momento, não entrando nas tecnologias, com aqueles saberes tradicionais, será que a gente também não pode pensar que é uma forma de resistência, né? De uma pergunta, né, de entrada, porque ela sabe o valor que ela tem. Ela sabe, porque ela não vai assumir o fogão. Ela vai procurar cozinheira. O que mais a gente vê nos anos 50 são as donas de casa reclamando. Já passaram 27 cozinheiras nesse ano aqui em casa e eu não consigo ter frequência. Gente, você prefere ficar trocando cozinheira do que ela assumir, né? Prefere, porque essa dona de casa tem mil e outras coisas para fazer também. Não é que ela vai ficar sem fazer nada, né? Ela vai ter que assumir todo o posto de feminilidade, de mãe, enfim, né? De fazer outros tipos de trabalho. Então, eu acho que essa empregada ela tem um certo poder aí dentro, apesar de todas, né? De toda... Não sei se vocês perceberam um pouco isso, né? Eu acho que na hora que veio a Benedita ali na fonte, eu fico pensando, né? No fim é isso, a gente também valoriza o trabalho delas e quer delas, não abre mão delas, né? De certa forma. Porque ela também sabe cozinhar muito melhor do que eles, eu acho. Não sei se tem, não é.
A gente pode pensar um pouco por aí, né? E aí, da Camila também, se você pudesse falar mais um pouco dos espaços, que eu achei muito interessante, acho que é a obra que você vai entrar no seu mestrado, imagino, né? Essa análise, né? Disso mesmo, desse espaço, dessa cozinha que precisa ser reduzida, ela precisa ser racionalizada, ela é limpa. Se isso também não vira uma forma de opressão para quem está lá para fazer trabalho doméstico. Eu não sei, eu vejo a cozinha americana, para mim, é uma forma de opressão para quem tem que limpar aquela cozinha e manter ela limpa. Você pergunta para qualquer dona de casa, ela não quer a cozinha americana, porque ela vai querer a cozinha americana tem que estar ali o tempo todo. Ela está na sala, ela vai descansar, ela precisa que ela quer ver a pia limpa. Né? A gente quer ver a pia limpa, não sei, né? Então eu tenho a cozinha americana, eu penso em fechar. Né, como arquiteta, assim, a gente abriu, eu viro e mexe e falo, nossa, eu preciso fechar, porque eu não quero fritar bife na minha casa. Porque ficam, né, recheados, então deixa eu fazer bife, sabe? Eu não sei, às vezes eu já penso, na minha próxima casa eu acho que não vou fazer cozinha. Vou contra minha arquiteta, mas enfim, porque eu acho opressora, assim como uma roupa branca, né, você tem que manter limpa, né, ela é uma opressão para quem tem que fazer aquilo. Né? Então, esse espaço que se reduz, que chega perto, né? Essa dona de casa que está disciplinando, né? Então, né? São essas formas de controle, né? Que vão aumentando. Então, como que você vê isso, né? Essa chegada do espaço? Acho que é um pouco que você já falou, né? Mas, se eu puder comentar um pouco mais, assim, você foi fazendo sua pesquisa, né? Tanto da iniciação, ou da acho que seria legal. Assim. Eu acho que isso sobre... acho que existe, primeiro de tudo, uma carga de negatividade forte, né, associada ao trabalho doméstico. E acho que quando eu comecei a pesquisa, isso era uma coisa que me motivava muito, assim, entender por que é uma coisa que a gente se recusa a fazer, por que tem tantos conflitos em torno disso, tipo, não sei, inclusive você vai reparando em coisas que, na verdade, você que passavam desapercebidas, assim, tipo, por exemplo, agora no feriado, um amigo meu falou, tipo, minha casa, só que como é que ainda não inventaram um robô que faça tudo isso? Que é, tipo, a coisa que vem sendo falada desde sempre, assim, que é uma tentativa mesmo de você ter que eliminar o trabalho doméstico. Então, quando eu fiz essa recuperação assim teórica, é uma tentativa também de entender isso, assim, sabe? De onde vem essa desvalorização, por que que isso está sempre associado à mulher? E muitos do que essas autoras elas falam também que mesmo com a entrada dos eletrodomésticos, a própria divisão sexual do trabalho, ela nunca é disputada, ela nunca é quebrada. Então, por mais que a gente possa diminuir o trabalho, ter maior efetividade, gastar menos tempo, ele sempre vai estar a cargo da mulher. Né? E acho que na questão no espaço, as casas que eu analisei, muitas delas, o que eu estava procurando também era como o movimento moderno ele se utilizava de princípios mesmo do modernismo para também fazer essa diferenciação dos espaços de serviço. Então, muitas vezes o que acontecia era que as casas elas tinham o térreo livre, elas eram dispensas por pilotis, e eles aproveitavam o desnível para colocar o bandeirinho embaixo. Inclusive, tem uma casa que eu gostava muito de falar sobre ela, que é a Casa dos Cavalos, em Sumaré, que a própria... que a parede assim, da área de serviço ela é um mural, que é esse mural dos cavalos, que dá nome à casa. Então, você literalmente transforma a área de serviço em outra coisa. Você mascara ela com um painel e é realmente como se ali atrás não tivesse nada. E principalmente porque você não precisa colocar janela na área de serviço ou no quarto da empregada. Então, a casa que eu coloquei aqui, que ela faz essa fachada cega, justamente porque traz a área de serviço para frente e elimina a necessidade da janela. Então, não sei, acho que a racionalização do espaço, eu não sei também quanto ela se efetivou, né, no Brasil. Tipo,
essa cozinha de Frankfurt, tudo isso foram essas coisas do movimento moderno, ou elas demoraram muito a chegar, ou elas realmente, tipo, houve uma transformação da cozinha, mas eu não sei se chegou a esse ponto, talvez por causa da presença da empregada também. E a questão de estar aberta, eu acho que está bastante ligada com isso, assim, de abrir a cozinha, tá ligado, tipo, a presença da empregada, ela vai sempre ser essa lembrança do trabalho doméstico. Então, tipo, a cozinha fechada, ela permite que você mantenha isso fora da vista, né? Não sei, são outras visões, acho que disso que você falou, não tive a cozinha aberta, então não sei. Não sei quão difícil é para manter, mas acho Vai que continuar assistindo, né? sim. Não tem, né? Obrigada, né? Sim, e acho que a própria exigência que a gente dá para a limpeza tem a ver com isso. Né? Vou começar falando sobre a empregada, né? Você perguntou sobre se os saberes dela se perdem. Na verdade, eu trouxe fontes que são as fontes que querem empregar um apagamento dos saberes e da efetivação do espaço da casa, mas é um discurso oficial, mas não é um discurso real. Né? Tanto que eu termino a minha dissertação trazendo esses aspectos. Né? Embora tenha essa tentativa, ainda houveram muitas resistências. Né? Acho que a própria chocadeira é um exemplo. Não vou ser a conclusão, não apresentei da chocadeira, mas ela aparece como um elemento caro da realidade da época. Ela custava um fogão, né? Teria fogão vendido às horas máquinas, então não era qualquer coisa que comprar, então isso já é indicativo de poder aquisitivo daquela família. Então eles se apresentavam, claro, esses discursos de racionalização, organização, de limitação do espaço da cozinha, mas efetivamente ele conviveu, né, com as tecnologias. Então, depois comecei abrindo aqui uma imagem de abertura das empregadas no espaço da casa e diversos mecanismos de funcionamento, né, para indicar essa convivência de técnicas e saberes. Então, o oficial não representa, de fato, o real, né, assim. Claro que a Benedita, a dita, ela sempre aparece como um elemento validador, né, desses discursos. Mas a gente sempre vê a presença dela, mesmo que numa tentativa de apagamento. Eu acho interessante a fala da Camila nesse aspecto de apagar o trabalho doméstico, né? Isso também eu e assim, né, os nossos argumentos de pesquisa que estão na sala de expositiva, mas eu você trata um pouco disso também, né? Sobre a forma de você ornamentar o equipamento, às vezes eles virem com coberturas, né, que escondem o trabalho doméstico, mas de alguma forma evidenciam o poder aquisitivo da dona de casa, de poder adquirir aquilo e deixar exposto ali na copa para que as visitas vejam que ela, casada com o marido, ele pode prover essas necessidades elétricas para ela, mas de toda forma o trabalho não está, há uma tentativa de invisibilização, mas ele existe. E é muito isso que a Camila fala, assim, um trabalho constante, né? Tanto para a dona de casa, que agora está nessa função de gerenciadora, e também para a empregada. Eu acho que não, assim, as peças públicas, esses caras têm que acordar. Assim, e sobre a panela de pressão, você perguntou o que do presente, a nossa força. Não, o que ela, né, eu entendi quando você falou que ela foi, né, uma evidência da empregada, que ela vai fazer feijão, né, que ela queria algo assim. Mas seria por isso? Ou você encontrou alguma outra indicação? Ou você tem alguma sugestão? Eu tenho algumas referências. Né? Primeiro que a panela de pressão é muito associada a um elemento de brasilidade nas nossas refeições, que é o feijão. Né? Muito presente o feijão aqui, por causa da nossa tradição, né, alimentar. Então, ela é uma forma de acelerar esse processo de produção de algo que está presente na mesa de todo brasileiro, seja ele das diversas camadas, né? Então, acho que isso é mais um elemento, né? Que causou um certo sucesso. E também a economia de tempo, nesse caso, é necessária, né? Representa a economia também de gás. De gás, né? De gás. Então, acho que é por isso que ela tem tanto sucesso, ao meu ver. Posso fazer? Eu queria fazer uma pergunta a partir do que você estava comentando, Mariana, que também recupera um pouco a fala da Vânia. Vocês reputam essa convivência, né, de
de objetos que são objetos manuais com objetos eletrificados na cozinha, há uma divisão de classe, de raça, ou também daria para pensar que as próprias donas de casa, elas também usam por tradição, por conhecimento, esses outros instrumentos que não são os eletrificados, entendeu? Uma pergunta? Porque na sua explicação você deu ênfase nessa diferença, né? E a minha pergunta é: a permanência desses objetos não industrializados, não eletrificados na cozinha, seria motivada por outras razões que não só as razões de classe, de raça, dessa diferenciação? Talvez eu consiga entender. Eu entendo que sim, esses objetos, eles são, se na minha fala pareceu que existia uma certa, uma localização, né? Quem manipula, há uma destinação, mas não deixa de donas de casas, elas mesmas criarem seus artefatos a partir de aproveitamentos. A gente tem também esses elementos, que a Vânia trouxe quando ela apresentou umas 2 semanas também, né? Essa questão de você pegar técnicas diferentes e aproveitar e fazer o seu equipamento ali artesanalmente. Isso não elimina que você também possa ter um equipamento elétrico como status. Então, não, uma coisa não veio para substituir a outra, mas sim para conviver. Claro que tem as determinantes históricas de classe e raça, né? Tem essa questão que eu acho que está mais na ordem do discurso de instituir um certo padrão, fazendo ela acreditar que ela se diferencia de outras mulheres no espaço da casa. Mas, no final das contas, é um trabalho reprodutivo que está sobre as mulheres, né? Independente da sua condição no espaço da casa. Os cadernos de receitas mostram muito que não há não é exclusivamente uma racialização, uma divisão de classes, é um poder muito grande. Você tem o saber, você tem as suas receitas, tem um circuito feminino de trocas de receitas. O caderno de receitas é um caderno que não é só de receitas. A Viviane acabou de fazer um doutorado no que ela chama os cadernos de receitas de construção de si. Né? Então, tem poemas, tem pequenos comentários, tem uma série de outras gravuras, imagens que são coladas, não necessariamente colar a receita. Enfim, uma cozinha com escritório, né, da mulher. Então, todas essas coisas eu acho que são saberes que a indústria, inclusive, vai usar para fazer suas receitas. Né? Então, eu acho que tem os sabores também, né? Você pode ter uma empregada, ela vai fazer o trabalho pesado, mas você gosta daquela comida, né? Você prefere aquela comida, né? Então, eu acho que é uma coisa muito imbricada, eu acho que é difícil separar. Eu queria posso perguntar? Eu fiquei pensando, ouvindo vocês, né? Essa história eu acho que o higienismo, ele cria uma camada, assim, que deixa opaco outros processos para a iluminação desse trabalho dentro de casa. Né? Eu estava pensando em 2 autores que eu gosto muito, o Richard Sennett e o Jean-Pierre Vanier, e ambos falam muito em corpo, a relação do corpo com o objeto. No livro que o Sennett escreveu sobre o artífice, ele fala de como, quando o artesão faz um objeto, é o ápice da idiosincrasia, quer dizer, sabe, aquilo é peculiar, vai ter sua assinatura, seu polegar, né, suas digitais. E eu fico pensando que isso é o trabalho artesanal. E o trabalho artesanal é o trabalho do empregado. E se é verdade que nessa dimensão, o Vanier também fala, ele está preocupado com a construção das subjetividades, e ele acredita que é nessa dimensão de simbiose do corpo com o objeto que existe o uso de próteses materiais, em que você se constrói como único, ser muito mais. Se eu pegar as coisas, fizer uma lista aqui das coisas que a Maria Eugênia usa, que a Camila usa, que eu uso, por mais próximas que a gente esteja numa série de questões raciais, de classe e tal, a gente vai ver universos diferentes. Então ele diz assim, tá vendo como é diferente? E é nessa dimensão que você é diferente. Então eu fico pensando assim na empregada, se você deixa a empregada
exercer o seu trabalho seria visível, essas marcas, ela vai construir a identidade dessa mulher, ela vai se expandir de uma maneira indesejável, porque ela é um empregado. Né? E essa sociedade também não entende o trabalho orgânico, que ambas as mulheres fazem, empregada e dona de casa. Que é um trabalho que você vai cuidar de muitas dimensões. É diferente do cara que vai lá no escritório e fica controlando. É um trabalho mais especializado, que está em alta, né? Um trabalho organizado, a coisa em série, tudo repartido, fragmentado. Então, eu acho que eliminar o trabalho tem a ver com isso, de você não deixar essa identidade da empregada doméstica crescer e aparecer. Então, ele é desprezado. E, ao mesmo tempo, você põe a racionalidade. O que é a racionalidade? É a razão, é o pensamento, é o trabalho intelectual que entra em casa. E essa mulher, então, dona de casa, ela vai ser libertada, né, do trabalho manual e ela vai ter que construir a sua identidade de uma maneira intelectualizada. Aí tem eu acho que aí entra toda uma questão sobre a casa como expressão da personalidade, a construção da ideia de interioridade psíquica das crianças, como é que você, que tem a ver com o trabalho do Pedro também, né, como é que você constrói e controla essas mentes. Esse vai ser o filé mignon, né, da dona de casa, da mãe, da esposa, né? E isso é valorizado numa dimensão intelectual, compartimentada e hierarquizada em relação ao homem, mas é um trabalho intelectual. Então, acho que são dois fatores que tornam invisível o trabalho dentro de casa. Então, valorizar o intelecto feminino, o trabalho intelectual feminino, e não deixar as marcas idiosincráticas da empregada doméstica marcadas, sabe? Tem um livro da Maria Sorrentino que ela vai falar justamente sobre a identidade e como é suprimida a identidade da empregada doméstica como mulher. E é só exaltada a sua identidade como trabalhadora. Então, por exemplo, no uso do uniforme, você retira qualquer sinal da sua identidade, principalmente da sua vivência como mulher, no sentido que ela poderia... que ela ia disputar com a dona de casa até pela atenção do marido. Então, tipo, essas histórias, assim, isso aparecia muito na Cruzeiro, como se o marido ele estivesse se apaixonando pela empregada doméstica, como se ela quisesse roubar o marido. E também, como, não sei, a empregada doméstica ela tinha que passar muito rapidamente pelas áreas mais íntimas da casa também, tipo, tá sempre circunscrita às áreas de serviço como nessa função de contágio, assim, de certa forma. Eu queria fazer um comentário, uma pergunta, assim, se daria para pensar, por exemplo, eu não sei se ao estudar a panela de pressão, se a gente consegue pensar ela sem pensar as tradições alimentares, sem pensar as mudanças da sociedade brasileira no momento em que ela surge, os processos de urbanização. Então, você comia feijão todo mundo nessa época, né? Será que enfim, é uma dúvida, né? E aí como que esses equipamentos aparecem pensando também a entrada no caso da panela de pressão, né? Entendendo que ela aparece num momento específico, né? Com uma série de livros de receita e formas de cozinhar, tipo Maria Teresa Vaz, aquele da Dona Benta, né? Esses todos que pensam um novo processamento alimentar, e aí ali apareceu o salpicão, né? Uma série de formas de cozinhar que entram e que não são necessariamente símbolos, são símbolos em construção. Então, enfim, não sei quanto da pesquisa vocês olharam isso, se você olhou isso, assim, e aí me parece que, à luz de tudo que já foi dito, a dona de casa, mulher, ela, sem entender exatamente do ponto de vista
sem se parcializar onde ela estava, né? Ou socialmente, ou intelectualmente, ou profissionalmente, estatisticamente, ela fica meio um ícone caricato, né? Ela é aquela pessoa, só que ela não é essa pessoa, né? Obviamente. Claro, tô falando isso porque todo mundo aqui entende isso, mas assim, sem querer, a gente compra-se essa perspectiva, né? Dessa imagem. Então, se a gente consegue falar muito bem da Benedita, que a gente sabe, né? A gente, às vezes, a ideia de uma dona de casa e suas subjetividades, seus lugares, elas ficam mais... Ela me parece mais fugidia, sabe? É um pouco a sensação que eu tenho quando eu vejo e eu digo isso porque eu fiquei tentando entender quem são as mulheres trabalhadoras dos conjuntos habitacionais que eu estudei. Quem elas eram nessa história toda, né? E aí tem N teorizações sobre quem ela deverá ser, onde ela mora, etc. Né? De Estado, das feministas, né? E de quem elas são, como elas aparecem nas revistas, elas aparecem. E elas vão ser as que vão abrir a panela de pressão, se elas tiverem, mas elas também são as que vão estar lá trabalhando no turno de 6 a 1 na fábrica. E aí, quando a gente pensa enfim, não sei se o tanto que essas pesquisas tateiam nela, né? Então, assim, uma reflexão, uma pergunta e uma reflexão. E aí, sobre a panela de pressão, eu amei essa história também, porque ela é muito símbolo do que a gente, de um equipamento que é racionalizado e que se alastra mesmo, né, na sociedade brasileira. Tem um amigo que falei para o João, um amigo que falava assim, falando para uma estrangeira, você já colocou um leite condensado dentro de uma panela de pressão? Nossa, não, então você não é brasileiro, porque é o doce de leite na era da sua reprodutibilidade técnica, né? Você joga aquilo, vira um doce de leite, né? Numa tecnologia, e todo mundo entende isso, acho engraçado, e só a gente consegue entender a dimensão disso, né? Só a gente que compartilha dessa... E acho que é um equipamento chave para entender certas tecnologias que entram, certas não. E o gás, e aí, para fechar, o gás não está entrando em tudo, né? O gás, ele começa a chegar, né? Então, será que ele combina com o gás, a economia de gás? O gás é mais barato? Aí, bom, você estudou isso do fogão, acho que eu queria também te ouvir um pouquinho disso. É tudo super interessante. São comentários gerais de coisas que me chegaram a pensar. Não sei se tem outras para mim. Mais perguntas? Alguém mais? Eu não sei se entrou se você se debruçou sobre esse objeto também, mas eu queria perguntar sobre a lava-luz, porque é um eletrodoméstico que não existe muito tempo também. Eu sei que ele chegou aqui no Brasil, ou pelo menos nos anos 50 tinha já, mas não é um eletrodoméstico que se popularizou. E eu queria entender se você já chegou a pesquisar um pouco sobre isso, ou se não, você tem algum tipo de orientação para isso. Mais alguém? A gente faz uma aí. Começando pela canal de educação, né? Na pesquisa de mestrado, eu tentei traçar uma biografia do objeto, né? O mecanismo para responder essas perguntas mesmo. E a época que eu fui traçando, né, buscando o surgimento da panela de pressão, apareceu como um equipamento destinado ao uso no laboratório, que ela é um objeto que dá para você esterilizar equipamentos, né, médicos, de consultório, enfim. E aí, em determinado momento, descobriu-se que você colocando um pedaço de osso ali dentro daquela panela poderia proporcionar um caldo nutritivo para as populações mais pobres, isso na Inglaterra. Ficou por um tempo esquecida essa descoberta, né? essa implementação, talvez, do universo científico para casa, até que ela foi recuperada, né, numa patente nos Estados Unidos no final do século XIX. E aí, a partir disso, foram implementando aqui no Brasil, primeiramente como um equipamento importado, né? Esse aqui também ele ficou um pouco esquecido, talvez até pela dificuldade de entendimento do manual, né, de adequação à realidade. E eu desconfio, não consegui ter uma conclusão clara, né,
do porquê que ele foi um sucesso tão grande, especialmente na década de 50, mas eu acho que também com o fomento, né, da industrialização, da venda desses equipamentos, um melhoramento ali no padrão de vida das donas de casa, né, das camadas médias urbanas, e também se você comparar o preço entre os eletrodomésticos que o IBGE divulgava que eram mais vendidos, ele está entre os mais vendidos, mas que são mais baratos, né, porque a geladeira continuou sendo muito cara, o fogão, mesmo o fogão que fosse elétrico ou a gás, ele era muito caro, né. Então, acho que a panela de pressão ela consegue reunir isso. Apesar de ela ter uma superfície ali polida, né, metálica, dá para você ainda usar numa espiriteira, uma boquinha ali de gás, dá para você ir criando novas receitas, se apropriando. Você falou que eu já tinha, eu iria até falar sobre isso, né, o brasileiro tem intimidade de colocar uma lata de leite condensado dentro e criar receitas, né, isso é até incentivado, né, pelas peças publicitárias da marca Nestlé. Então, eles falavam que você podia fazer suas criações. Então, eu acho que o sucesso dela foi tão grande pelo fato de que as empresas também trouxeram para si, para que elas conseguissem divulgar mais esses produtos industrializados que estavam usando, né? Então, claro, eu trouxe ali o elemento do feijão, mas ele me pareceu, né, despertou grande interesse, mas não era só, né? Dava para você criar diversas coisas, né? E dependendo do tipo de panela, isso não foi assim, uma circulação muito ampla, pelo que eu pesquisei, mas algumas delas proporcionariam um cozimento em camadas, igual o que a gente conhece hoje da air fryer, né? Nas gavetas você pode fazer concomitante legumes com outros preparos ali assados. Então, isso já era uma tecnologia que estava na panela de pressão, mas não chegou a se disseminar aqui pela sociedade brasileira. A gente aprende só nos Estados Unidos alguns manuais que indicavam isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Sobre a pergunta do colega, eu não cheguei a atingir, porque o meu escopo de pesquisa vai até a década de 60, aproximadamente, então eu sei que tem algumas funções sobre a máquina de lavar louça, mas eu não cheguei ainda assim, no campo de pesquisa. Então, eu não saberia te dar uma fonte confiável, mas eu, de repente, era uma boa sugestão, né? Assim, pensar Mas eu acho que esse comentário que a Fábia fez, e que na pesquisa de vocês, né, vocês olharam para isso, é que justo, quando você entra lá na cozinha ou você entra na área de serviço, você tem que fazer uma pesquisa conjugada, né? Porque fiquei pensando agora, né, olhando a case study house, que a gente já olhou várias vezes, né, Camila? Ouvindo vocês duas, pensei, provavelmente o que aquela mulher está fazendo é tudo enlatado, né? É uma comida que já vem meio pronta do supermercado, né? E isso possibilita uma cozinha mais aberta, menos aberta, isso impacta também os próprios. Não tem as coisas já chegam provavelmente mais prontas, né? Então eu acho que pensar essa via de mão dupla, assim, o que está chegando na casa, né, o tipo de preparo, o tipo de espaço e as possibilidades que eles vão. A mesma coisa que a Cláudia sempre lembra, né? Quer dizer, se você vai tendo uma pressão, e uma pressão imobiliária, para ir também diminuir, não só a imobiliária, né? Mas a imobiliária é uma delas. A outra é uma política de habitação, que tem também a ver com o preço da terra e a quantidade de área que você consegue fazer a casa. E isso significa diminuindo os espaços, isso também vai impondo uma série de novas práticas, né? Então, essas coisas todas vão se articulando, né, nas análises. Assim, isso eu acho uma coisa muito... O que é legal de ir aproximando as pesquisas é justamente a gente ir vendo, né, esses olhares por vários prismas, né, e o que eles vão reforçando e fazendo a gente pensar de novo, né. Isso eu acho legal. Aí eu, Camila, fiquei pensando, você falou assim, o trabalho doméstico, né, é esse trabalho que não tem começo, meio e fim, né, e o controle de tempo, a racionalização é uma forma de controle de tempo, mas na verdade que entra dentro da lógica de uma coisa que não tem começo nem fim. E você mesmo falou, né, assim, você vai aumentando, né, a exigência de trabalho, fazendo mais trabalho, então aquilo que seria um espaço, né, para lazer, trabalho e de uma coisa você vai pulando para outra, né? Sim.
Não sei, lembro uma situação do Eliezer que ele vai falar que, por mais que ele não seja controlado pelo uso social do tempo, esse uso social ele vai se impor sobre o trabalho doméstico e ele diz que o relógio é a maior expressão disso. Então, existe, por mais que não se efetive, tem sempre uma tentativa de controlar esse tempo, como se fosse mesmo como se fosse essa ideia de fazer parecer que tem um fim, eu acho, que você tentar ordenar algo que não é ordenado, então você vai colocando uma tarefa em cima da outra e assim você cria uma certa racionalidade. Ilusão. É uma ilusão, sim. Da mesma forma que apagar o trabalho também é. A Flávia falou sobre o que e você está falando sobre esse preenchimento do tempo com novos trabalhos, né? E a gente discutiu muito isso na montagem da exposição Casa de Coisas. Tem até um audiovisual lá que fala da limpeza da geladeira. Então, a geladeira que não é frost-free é um inferno. Porque nesse manualzinho, você tem 15 dias, tá? Assim, de 15 em 15 dias, e aí você tem que pegar os alimentos, embrulhar no jornal, para que eles se mantenham frios e tal, porque leva um tempo, não lembro mais, mas não sei se você lembra, para esvaziar, e a água sai, cai no chão, não sei o quê. Então, é um inferno. Fora isso, quando você tem a geladeira, você tem os novos cardápios, né? Então, a dona de casa, ela tem que se sofisticar, ela tem que acompanhar. Se é aquele, de novo eu vou comer arroz, feijão, bife e sei lá o quê, e tomate. Não. Olha, tem o coquetel X, tem as saladas frias, essas coisas todas que a geladeira promove, né? Então, você tem que estar... você tem que incrementar o seu cardápio. Você tem esse restaurante, você cria uma expectativa de que a boa dona de casa ela tem que ter um cardápio amplo. Então, ele vai trabalhar mais. Né? Ela, empregada, também com a máquina de lavar roupa, ela vê, que legal, mas as pessoas trocavam menos as roupas, elas usavam menos peças. Com a máquina de lavar, vem também a possibilidade de você ter mais roupas. Então, isso acaba sendo uma expectativa de que você não repita roupas, que a sua roupa esteja sempre muito limpa. Então, muda a forma de você lidar com essas coisas. E isso é uma multiplicação de trabalho também. Vai mudando a forma de você perceber o que é limpo, o que é, como que foi... Que roupa você vai usar? Você vai usar uma roupa 2 dias seguidos? Como assim, sabe? Uma vez a minha irmã estava num grupo de mulheres, assim, de classe medial, e falou assim, ela falou assim, ela usou o termo roupa usada. Sabe assim, a roupa que você deixa ali, você usou naquele dia. As pessoas não entenderam o que era o conceito, sabe? Foi muito engraçado isso. Então, eu acho que tem a ver, né? A entrada do maquinário e essa proliferação de coisas que muda a nossa percepção, né? Em relação ao trabalho doméstico. Que movimenta o consumo, né? Exato. Que movimenta o consumo, que movimenta a indústria. Para concluir o que a Bela falou, é isso, né? Porque surgem novos equipamentos, novas demandas. Então, você precisa ter uma rotina para limpar direito ali para cada peça do liquidificador. Você precisa ter um novo local para condicionar aquilo. Então, é um trabalho, enfim, que vai se proliferando com uma justificativa de gratificação, né? De valorização do trabalho, mas que tem essas demandas. E só para esvaziar a geladeira era 24 horas, de acordo com o que o manual solicitava. Mas porque tinha um tempo de descongelamento, tempo de você tirar cuidadosamente cada peça, embrulhar no jornal, deixar do lado. O mesmo também a gente estende ao liquidificador, também tinha peças infinitas em que algumas delas podiam ser quebradas, né, nesse processo de montagem e desmontagem. Então, mesmo que a empregada não fosse desmontar, no caso não seria, eu cuidava de que pela ideia de que ela quebrava as coisas, de que tinha um pouco cuidado com aquilo que não era dela, então você está me dando mais trabalho independente de casa. É uma ilusão, né, de que estava aceitando, né, mas
mais equipamentos, mas mais trabalho também. Ele está como um dos argumentos nesse momento para nossa sala. Posso fazer uma sugestão da máquina de lavar? Eu estudei um pouco da máquina de lavar roupa. Não sei se é a mesma, enfim, a gente pode fazer uma aproximação. A máquina de lavar roupa também nos Estados Unidos, desde, enfim, né, dos anos 20, 30, e a gente só foi ter máquina de lavar roupa, começa a se popularizar no Brasil a partir dos anos 70, entre, classe média, né, a gente pode falar assim. E não que ela não tivesse, né, lá nos anos 50 tem muitas propagandas, enfim. Só que assim, ela é muito cara, você tem a mão de obra das lavadeiras, que lavam muito bem a roupa, e lavam à mão. Então, essa dona de casa, ela prefere a lavagem à mão, porque é uma lavagem melhor, ela tem um resultado melhor, né? Lembra que, afinal, mesmo sendo a lavadeira que faz o trabalho, o resultado é responsabilidade da dona de casa. Então, ela vai preferir, né, um serviço bem feito, né, dessa lavadeira, que vai fazer totalmente manual, que ela tem a tradição, sabe de fazer, do que colocar nessa máquina que quebra botão, que mancha a roupa e que não lava direito, né? Que é isso, gente. Até hoje tem muita gente que acha que não lava bem a roupa dentro da máquina, né? Daí muda até essa percepção do que é roupa limpa, né? Então, eu fico pensando, aquelas camisa branca, colarinho, na hora que você vai para uma área de serviço apertada, eles têm que ter máquina de lavar, não dá para ter esse tipo de roupa. Vai ter que ter essa roupa, né? Nem precisa passar. Roupa engomada, né? O branco engomado, né? Que é uma roupa mais formal. Então, não dá para ter. Então, vamos pensar a máquina de lavar louça. Às vezes não lavava tão bem a louça. E não lava, né? Tão bem, muitas vezes, né? Você tira da lavar louça, tá lá uma gordurinha, né? Eu faço tal coisa, a gente fica tirando a gordura de expor na louça. Porque eu acho que, enfim, né? Tem isso, não vai lavar um 100% e a gente tem essa coisa, né? Desse resultado, né? Esse compromisso com esse resultado. Então, imagino que ela fosse muito cara, você tinha uma mão de obra para lavar louça, enfim, né? E a mudança de água. E a mudança de água, né? Você não precisa ter água quente, né? Necessariamente lavando, né? Tem isso também, né? Você vai no que você sempre mas nos anos 80 eu fiquei mais tempo na Europa, na Alemanha, né? E aí acho que eu dei assim, 2 cubas. Então você. Gente, você vai ver quando eu vi aqui. Então fica assim, você passa e uma cuba tem detergente e a outra tem água limpa. Porque a primeira, né? A gente faz assim e faz assim. E põe, e aí tudo, né? É assim, então aquela última lavada, né? Não sei, mas isso tem a ver com a economia de água, né? E a máquina de lavar louça faz mais sentido para pessoas que lavam a louça dessa forma, né? A gente tem a empregada, abre a torneira, fica lá, parece um riacho dentro de casa, você está lavando, é tudo maravilhoso, né? E será que não tem relação? Deixa eu ver, só pelo amor de Deus. Não, pensando se não tem. Rapidinho, desculpa. Se não tem relação com a energia elétrica, com o custo da energia elétrica, que é caro. Que é cara no Brasil, né? A tecnologia da força motriz elétrica brasileira, ela é historicamente cara. Talvez precise ter uma pesquisa se isso é mito. Não é. Ou se isso é fato, porque o fogão elétrico também não entra, né? E nos Estados Unidos a energia elétrica é muito mais barata. O fogão a gás entra, é a tecnologia escolhida, né? E o gás, né? Para tudo, para esquentar o chuveiro e tal. E aí, enfim, não sei. É uma hipótese também. Porque ela. Nos anos 50, né, tem muita crise, né, de ficar... Tem, total. Total. Não sei, tem gente que entende melhor com isso. Tem que ver também o período do objeto. Porque, por exemplo, tem objetos que têm instruções, as marcas mandam instruções que não pode ser lavado a louça, porque descasca, porque estraga e tudo mais. É verdade. Que é a mesma coisa que acontece com a máquina de lavar com o avanço do poliéster, né? Porque aí o poliéster aguenta qualquer coisa. Então a gente tem uma diminuição de seda, de linho, né? Para a indústria fomentar esse tipo de material. Hoje em dia, a indústria de louça, por exemplo, já está mais esperta, principalmente porque ela sabe que nas configurações de apartamentos pequenos, que são, né, de classe média e tudo mais,
e de cada vez mais racionalização do trabalho, mulheres cada vez mais no mercado, enfim, ela começa a preparar a louça, mesmo com desenhos, já pronta para aguentar, com pintura automotiva, para aguentar o tranco da lavagem da lava-louça. Então, eu acho que, do ponto de vista de consumo, também pode dar uma olhada nisso. Acho que assim, a nossa fala foi bem feliz. Eu estava pensando sobre isso também, né? O elemento abrasivo ali. Você tem que comprar um sabão específico, mas e os tipos de materiais que você vai colocar? E dependendo do tempo que você está tratando, alguns desses artefatos eles têm que ser expostos na casa. Então, você vai deteriorar um material que tem que ter preservado ali a sua estética para a exposição também na casa, né? Então, acho que são vários elementos que podem ser pensados. Tem uma legal, a gente usa uma panela de pedra, panela de ferro, panela de cobre, que pesada. Fazer uma panela de moqueca. Espírito Santo numa lava-louça, gente, a lava-louça desmaia. É toda uma forma diferente, né? É todo mundo vai ter o teflon descasca, enfim, agora que isso está começando a andar melhor, ela está virando mais amiga, porque antes ela dava todo de trabalho, antes você falava, gente, vou ter que lavar 2 vezes, eu vou lavar na mão mesmo. Mas para fora o espaço, porque hoje no espaço o arquiteto fala para você quer forno ou lava-louça? Aí eu falo, quero os dois, não dá. Muda de casa, você tem esse detalhe. Vai ser um pouco top, né? Demorou, né? Tem mais alguma pergunta? Tem alguma consideração? Tá bom, gente.